Acabe foi rei de Israel, e conforme a palavra do Senhor nos diz, ele foi um dos piores reis que já existiu por conta das suas atitudes. Acabe era um homem que não temia o Senhor. A palavra de Deus nos diz que, pensando num casamento que poderia firmar aliança com a Fenícia, ele então resolve no seu coração se casar com uma mulher que se chama Jezabel. E o nome desta mulher já mostra a que ela veio, porque Jezabel significa Baal é meu marido, ou então Baal é exaltado. Essa mulher, filha do Sidônio, do rei Sidônio, Etbaal, ela cometeu atrocidades no reino de Deus. E Jezabel, então, ela trouxe todos os seus deuses, a sua religião, toda a sua visão de mundo para dentro de Israel. A palavra do Senhor diz que ela utilizava o dinheiro público, o dinheiro que pertencia ao tesouro público de Israel para sustentar 450 profetas e sacerdotes deste Deus Baal. Ao mesmo tempo em que ela também utilizava o dinheiro público, o dinheiro do tesouro da casa do Senhor, para sustentar 400 sacerdotisas de Áshera, que era uma deusa pagã. A palavra do Senhor nos diz que no palácio real ela construiu um templo para Baal. Portanto, o espaço onde o rei deveria perceber a manifestação do Senhor Deus, o lugar onde ele deveria manifestar a sua submissão, encontra-se ali um templo pagão. E o objetivo de Jezabel era destruir o Senhor Deus. Isso ocorre, sobretudo, porque ela trava uma perseguição feroz contra os profetas de Deus. Muitos profetas foram mortos violentamente por aquela mulher, outros se refugiaram no deserto, e o intuito que ela tinha era varrer da terra o nome poderoso do nosso Deus. A palavra nos fala que essa mulher, ela não tinha nenhum escrúpulo. Mas o mais triste de tudo isto, não é o fato de Jezabel agir dessa forma, mas porque Acabe, o seu marido, era um frouxo. Ele não regia sua casa conforme a palavra de Deus nos ensina. Acabe não assumiu a liderança do seu lar, mas ele deixou nas mãos desta mulher que o conduzia como um animal de estimação. E Acabe, sendo um homem fraco, levou a sua casa à ruína. Aliás, sempre que o homem não assume o seu papel de liderança, de condução da sua casa, não importando o nível, esta casa está fadada à ruína. Quando as nossas irmãs, elas assumem lideranças que não lhe pertencem, o culpado é o marido, porque o marido as induz a pecar diante do Senhor, assim como aconteceu na época de Acabe. Por isso o Senhor Deus, quando esse homem era vivo, disse que ele havia sido o pior rei de toda a história de Israel. Porque ele havia conduzido a sua nação, que deveria recordar dos bens, recordar das benesses, recordar da graça, recordar da atuação do Senhor, mas aquele povo se esquecia de Deus, porque aquela nação não era regida pelo rei, porque esse rei era incapaz de conduzir a sua própria casa. Aquela nação era regida por uma mulher pagã, uma mulher que não temia a Deus, uma mulher que odiava o Senhor, uma mulher que odiava todas as lembranças, uma mulher que desejava transformar o país, Israel, aquela nação, numa nação que adorava a Baal e a Áshera, sua esposa, onde juntos eles realizavam cultos que eram abominação diante do Senhor. E nesse sentido, irmãos, nós podemos perceber que Deus, com a sua paciência que tem limite,
porque a paciência do Senhor, porque muitos não acreditam nisso, outros até desconhecem dessa realidade, mas a paciência do Senhor possui limite, há um limite para o que Deus pode suportar. A palavra do Senhor nos diz que houve uma atitude de Acabe que fez com que a última gota do cálice da ira de Deus caísse. E o Senhor Deus então se levantasse contra aquele homem. E é nesse sentido que nós vamos lembrar o triste evento de uma vinha que pertencia a um homem de Deus chamado Nabote. Nabote, ele possuía uma vinha como herança da sua família. Essa vinha era contígua a um palácio que ficava numa região chamada Jezreel. Portanto, aquele palácio de Acabe, logo ao lado, ou aos fundos, ou talvez ao redor, existia uma vinha muito bonita que pertencia a este homem. E a palavra de Deus nos diz então que Acabe, ele desejou esta vinha e tentou então comprar de Nabote. E a palavra do Senhor nos diz que Nabote, então, ele se recusa a vender aquela vinha. E por vezes nós pensamos, mas por que será que Nabote, ele se recusava a vender aquela vinha? Será porque ele era egoísta? Porque Acabe poderia oferecer uma outra vinha, uma outra terra, muito dinheiro? Afinal de contas, por que Nabote, ele não vende aquela propriedade? Poderia ter evitado tantas coisas. Mas, irmãos, é importante e é interessante nós sabermos que Nabote, ele não vende aquela vinha, não porque ele não queria, não porque ele não desejava de alguma maneira a estabelecer negócios com o rei, mas pela palavra de Deus nós percebemos que Nabote, ele não vende aquela vinha por fidelidade a Deus. E nós muitas vezes não sabemos disso. Nós achamos que Nabote simplesmente disse, não estou a fim de vender, a vinha é minha, só se você colocar um preço maior, então não vou vender, é a herança dos meus pais, que essa é a palavra que ele utiliza, eu não estou muito a fim de vender. Não, mas Nabote era um homem de Deus, era um homem que conhecia as Escrituras, e ele sabia que para glorificar a Deus, ele não poderia vender aquelas terras que eram herança da sua família. Na verdade, Nabote, ele seguiu o que está em Levítico, capítulo 25, dos versos 23 a 28. E a palavra do Senhor lá em Levítico 25, 23 a 28 diz, se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com o que remir, então contará os anos desde a sua venda, a venda de uma propriedade, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. E isso ocorre porque lá em Números 36, verso 7 diz, assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. A lei de Deus dizia no Velho Testamento que o israelita ele não podia vender a sua terra, e caso isso acontecesse por um infortúnio, ele deveria procurar um parente para resgatar essas terras. Caso ele não encontrasse esse parente rico, a palavra do Senhor nos diz que no ano do jubileu, essas terras deveriam voltar para a herança da sua família. Os irmãos percebem, Nabote, ele não se recusou a vender aquela vinha porque ele não tinha vontade. Mas Nabote se recusou a vender aquela vinha porque ele era um homem de Deus. Ele era um homem que conhecia as leis cerimoniais da sua época. Ele sabia o que deveria ser feito. Portanto,
glorificando a Deus, ele diz a Acabe: eu não venderei essas terras. E embora o texto, a narrativa não traga detalhes sobre isso, mas certamente no coração de Nabote, que era um homem de Deus, que fazia parte dos anciãos de Jezreel, um homem que conhecia a palavra, um homem que buscava glorificar ao Senhor, ele simplesmente se recusa a vender aquela propriedade, porque ele estava obedecendo a palavra do Senhor. E aí a narrativa de 1 Reis nos diz que Acabe, ele ficou muito triste com isso, porque ele desejava que ela vinha. Acabe não respeitava o Senhor Deus, Acabe não respeitava a lei do Senhor. Acabe sabia desta lei, porque todos os israelitas deveriam conhecer a lei de Deus. Ele sabia do que se tratava, mas ele não tinha nenhum compromisso com o Senhor, ele não tinha nenhum compromisso com Deus. Então ele se entristece, porque não consegue adquirir aquela propriedade. E nós sabemos que em Israel, o rei, ele deveria se submeter à lei do Senhor, e ele deveria então reinar com equidade sobre o povo. Não poderia existir nenhum rei despótico em Israel, mas todos os reis deveriam obedecer à lei de Deus e glorificar o nome do Senhor. Mas Acabe era um fraco. Acabe, ele não conseguia reinar, ele não conseguia liderar a sua casa. E a palavra do Senhor então diz que Jezabel chega a ele e diz assim: tu reinas, afinal de contas, sobre Israel, tu reinas sobre essa terra, tu és rei sobre este povo. E nesse sentido, Jezabel, ela já inicia o processo de quebra da lei do Senhor, porque a lei era muito clara sobre isso, os reis deveriam se submeter a esta lei. Por isso um profeta, que poderia ser um Zé Ninguém da sociedade, poderia chegar diante do rei, da corte do rei, e trazer a ele a palavra do Senhor, e esse rei deveria se submeter, porque este rei estava debaixo da soberania, da atuação e da vontade do Senhor. Mas Jezabel olha para o seu marido e diz assim: afinal de contas, tu reinas ou não reinas? E na verdade, ele não reinava. E aquela mulher então, ela traça um plano diabólico. A Bíblia nos diz que ela sanciona um jejum sobre todo Israel, porque dizia que havia pecado no meio do povo de Deus. Agora, vejam que ironia, vejam como estas questões aumentavam o cálice da ira de Deus. E aquela mulher então, lembrando-se do pecado de Acã, diz: vamos sancionar um jejum, porque há pecado entre nós. A Bíblia nos diz que Jezabel contratou 2 homens de Belial. Essa expressão homens de Belial significa homens do inimigo, homens de Satanás, homens diabólicos. E estes homens então, chegam diante da praça e diante dos anciãos, e levantam um falso testemunho contra Nabote, que era um homem de Deus, dizendo: Nabote, ele blasfemou contra Deus e ele blasfemou contra o rei. E a palavra do Senhor nos diz que eles sustentaram esta palavra. E a palavra do Senhor nos fala então que os anciãos se juntaram, eles julgaram a Nabote. E eu imagino Nabote, que era um homem de Deus e tinha compromisso com o Senhor, gritando a plenos pulmões, dizendo: eu sou inocente, eu sou servo de Deus. Em momento algum eu iria, em sã consciência, falar alguma coisa contra o Senhor Deus ou contra o meu rei. Eu conheço o meu lugar, eu sei como um servo de Deus deve agir. Mas aquelas 2 testemunhas falsas mantiveram o seu falso testemunho. E a palavra do Senhor nos diz então que Nabote, ele foi apedrejado por causa daquela mentira. E é impressionante isso, irmãos, porque quando nós olhamos para o apedrejamento daquele homem, nós vamos perceber, como nos informa 2 Reis, capítulo 9, verso 26, quando há aqui a sanção da vingança do Senhor. Mas nós vamos descobrir algo muito triste aqui, porque esse trecho diz: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. E o que eu quero
trazer aqui para os irmãos é esta expressão, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos. Porque quando um homem que possuía prestígio, um homem que estava à frente do povo, como um ancião, como um homem de Deus, quando ele era flagrado ou quando ele era pego em blasfêmias contra o Senhor, não era somente ele que morria, mas toda a sua família. E os irmãos imaginam Nabote agora no campo, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, junto com os seus netos, junto com todos os seus parentes. E o que Israel deveria fazer era varrer toda aquela geração. O que Israel deveria fazer era eliminar toda aquela família. Por isso não foi só Nabote apedrejado, mas ele, junto com toda a sua casa, os seus escravos, a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, as suas noras, os seus genros, todos eles. Foi uma carnificina, porque toda aquela família foi apedrejada até a morte, porque a lei de Israel era muito clara. Quando um homem do seu posto se levantava contra o Senhor, toda a sua família, toda a sua posteridade deveria ser eliminada. E a palavra do Senhor nos diz que Jezabel, quando contempla essa carnificina, ela chega para o seu marido e diz: eu tenho um presente para você, a vinha é tua. E Acabe, que era um fraco, um homem que não liderava a sua casa, em vez de ele olhar para sua esposa e repreendê-la com veemência, temer ao Senhor, a palavra de Deus nos diz que ele toma posse daquela vinha, e como um menino mimado, como uma criança indisciplinada, como alguém que não teme ao Senhor, ele toma posse daquela vinha, e ele se sente alegre e feliz, porque agora era possuidor daquelas terras. Não, preste atenção nisso, amados, não havia nenhum herdeiro daquelas terras, porque todos os herdeiros daquela terra estavam mortos. E ele então se aposta daquela terra com alegria. E é nesse momento que o cálice da ira do Senhor transborda. E eu convido o irmão a abrir a palavra do Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 21. E nós vamos fazer a leitura do verso 17 ao verso 26. E nós vamos perceber como Deus, ele encara esta situação de pecado. Porque nós precisamos sempre colocar no nosso coração que o relacionamento do Senhor para conosco é um relacionamento pactual, é um relacionamento de aliança. Se você cumprir os meus mandamentos, você será abençoado. Se você não cumprir os meus mandamentos, você será amaldiçoado. Esse é o princípio básico da lei do Senhor, da aliança do Senhor, do pacto do Senhor com o seu povo, com a igreja, conosco. Portanto, a palavra de Deus nos fala que Deus, com o seu cálice de ira transbordado, ele pede para que Elias vá ao encontro daquele rei. E a palavra do Senhor nos diz: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote. Sim, porque ele não foi sepultado com a sua família. Foi uma morte desonrosa. Cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías,
por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, o liderava, o conduzia. Que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Quando nós olhamos para a atitude do nosso Deus, cujo cálice da ira já estava transbordando, nós vamos descobrir, como eu disse há pouco, que Deus vai tratar esta situação conforme a sua aliança. Significa dizer que nenhuma pessoa que conviva no reino de Deus está enganada sobre esse aspecto. O fato de que o Senhor, ele vai agir conforme aquilo que ele prometera. Por isso, os padrões do pacto de Deus com o seu povo está presente aqui nesse relacionamento com Acabe. E vejam que, com relação a Nabote, Deus vai aplicar a sua lei que diz olho por olho, dente por dente. Porque como nós vimos, toda a família de Nabote foi eliminada. Então Deus diz, todo macho, todo aquele que trouxer herança da sua família, também será eliminado. Portanto, Deus não está aqui criando um novo tipo de juízo. Deus não está aqui trazendo algo novo. Mas o Senhor Deus, ele está simplesmente aplicando aquilo que ele já escreveu. Olho, então olho por olho. Dente, então dente por dente. Mão, então mão por mão. Família, então família por família. O Senhor está aplicando aquilo que ele já havia determinado. E nós vamos perceber que o pecado de Acabe era um pecado muito grave. E nós vamos encontrar isso a partir do verso 19. E Elias então, que foi tido por inimigo, porque Acabe nervoso e rebelde, ele diz assim, já chegaste meu inimigo, chegaste para espizinhar a minha vida. E nesse sentido, o Senhor fala através do profeta e diz o verso 19, mataste ainda por cima, tomaste a herança. E nós vamos encontrar aqui a quebra de vários mandamentos da lei do Senhor. Como, por exemplo, o 6º mandamento, que diz, não matarás. Nós vamos encontrar aqui o 8º mandamento, que diz, não furtarás. Nós temos aqui o 9º mandamento, que diz, não levantarás falso testemunho. Nós temos o 10º mandamento, que diz, não cobiçarás nada do teu próximo. Aquele homem havia quebrado pelo menos 4 mandamentos da lei santa do Senhor, por isso ele merecia morrer. Ele merecia a morte. Ele não era vítima. Não há como pensar aqui, mas não foi ele, foi Jezabel. Ora, vejam que coisa interessante. Jezabel, que era de fato a líder daquela casa, que mandava no marido, ela arquitetou todo o plano. Talvez Acabe fosse visto apenas como um cúmplice, mas quando Deus vai tratar o pecado, Deus não vai tratar com Jezabel. Deus não vai tratar com a mulher. Deus vai tratar com o homem. Porque sobre ele está a responsabilidade da sua casa. Nesse sentido, Acabe então é procurado. E nesse aspecto, o profeta Elias começa a trazer todo o pecado daquele homem. No verso 22, diz que aquele rei havia feito com que todo Israel pecasse diante do Senhor. Nos versos 25 e verso 26, a palavra do Senhor nos deixa claro que Deus estava irado, porque aquele homem era dominado pela sua esposa. No verso 25 diz, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o liderava, o instigava, o conduzia, que fez grandes abominações,
seguindo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Irmãos, de fato, o cálice da ira do Senhor havia transbordado, e o que Deus fez não foi chegar a Acabe e criar um juízo específico. Não, não foi isso. O que Deus fez é: pecaste, então vai se aplicar sobre você a minha lei, a lei do meu pacto. Então, se você exterminou uma família, a tua família será exterminada. Se você foi conduzida por tua mulher, então ela também será eliminada. Ela pecou na minha presença, e todos vocês serão arrasados na sua casa, porque a ira do Senhor estava sobre aquele homem. Meus irmãos, nós precisamos encher o nosso coração de temor. O princípio de Deus com relação a uma casa, com relação à família, com relação ao que fazemos, o Senhor Deus, Ele está vendo tudo. E como eu disse, a paciência do Senhor tem limites. Por isso, na sua lei, apenas como exemplo, encontramos ali claramente o Senhor dizendo: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Porque a minha ira, a minha maldição vai até a 3ª e 4ª geração. A ira do Senhor cai sobre o indivíduo. A ira do Senhor vem para destruir. A ira do Senhor já havia sancionado: sobre Acabe será aplicada a minha lei. Não há nada novo. Não há nada que esteja sendo criado agora. O Senhor Deus não está estabelecendo a criação de um novo modus operandi sobre essa família. Não. O que Deus vai fazer está aqui muito claro. Olho por olho, dente por dente. Então o que esse homem fez, ele vai pagar por isso, incluindo toda a sua casa, incluindo a sua esposa, incluindo os seus filhos. Irmãos, Acabe merecia tudo aquilo. Ele era um homem pecador. Acabe merecia a ira de Deus, porque ele era um homem que não temia o Senhor. Acabe merecia o cálice da ira de Deus, do ódio de Deus, da cólera de Deus, porque ele subestimou ao Senhor. Ele subestimou ao Senhor. Ele achava que poderia conduzir a sua casa, o seu reino, da maneira como ele bem entendesse. Ele poderia conduzir aquele povo, casando-se com uma mulher pagã, trazendo os ídolos para dentro de casa, trazendo uma mulher que liderava a sua casa. Ele achava que isso era perfeitamente normal, mas ele se esquecera de que o Senhor é aquele que contempla o nosso pecado, a nossa falha. Ele havia se esquecido que o cálice da ira de Deus possui limites, e quando esse cálice transborda, Deus vem para cima para destruir. Aquele homem merecia tudo isto. E ele estava contemplando o que nós poderíamos aqui falar da maldição que provém da lei de Deus. Ele se tornou maldito. Portanto, ele seria destruído. Mas, meus irmãos, nós estamos falando sobre graça e misericórdia. E talvez os irmãos estejam pensando: bem, eu não estou entendendo muito bem o contexto, porque se é graça sobre misericórdia, está falando sobre um Deus cujo cálice da ira transborda. Mas o meu intuito em enfatizar a ira de Deus é justamente para que sejamos impactados com a graça do Senhor. E Acabe, ele, ao experimentar toda a maldição da ira de Deus, ele toma uma atitude. E por causa desta atitude, ele passa agora a experimentar a bênção da aliança do Senhor. Versos de 27 a 29. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo.
Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Irmãos, nós temos uma mudança aqui eterna. Nós temos aqui uma mudança divina. Nós temos nessa narrativa o conhecimento do que a graça de Deus é capaz de fazer. Nós contemplamos aqui o que a misericórdia e o amor de Deus são capazes de fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz que quando Acabe, ele ouve a maldição do Senhor, a aplicação das escrituras, da lei, porque como eu disse, não há nada novo aqui. O que Deus aplica, Ele está aplicando apenas o princípio da sua própria lei. A palavra do Senhor diz que Acabe, ele tem uma reação. E a palavra do Senhor nos mostra que Acabe, quando ele ouve a palavra do profeta, o coração dele se enche de temor, porque agora ele está vendo quem é o nosso Deus. E ele então enche o seu coração de arrependimento. Ele enche o seu coração de confissão de pecado. A palavra do Senhor nos fala claramente que o arrependimento de Acabe está presente, por exemplo, no fato de que ele rasgou as suas vestes. E quando a palavra do Senhor nos diz que ele rasgou as suas vestes, isso demonstra indignação no coração dele. Ou seja, Acabe estava indignado com o seu pecado. O sentido dessa expressão aqui de rasgar as suas vestes aponta para o fato de que Acabe, lembrando-se da sua falta, ele se torna indignado e diz: como eu fui capaz de fazer tudo isto contra estas pessoas, contra este reino que o Senhor me concedeu, contra tudo aquilo que deveria glorificar ao Senhor. Quando as escrituras nos dizem que ele se cobriu de pano de saco, isso era sinal de luto, ele estava enlutado, sim, porque ele sabia que o pecado gera a morte no coração daquele que o pratica. Então ele se veste com essa vestimenta. A nossa tradução diz pano de saco, mas na verdade era um tecido feito de pelo de cabra, era um tecido muito rústico. Ele tirava todas as suas vestes reais e se cobria com aquilo, demonstrando luto diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele jejuou, e o jejum, ao contrário do que muitos pensam, acham que o jejum é uma prática mágica, que vai de alguma maneira a impressionar ao Senhor. Então veja, você tem que jejuar, porque com o jejum você consegue. Não, o jejum é sinal de aflição. A palavra do Senhor diz que Acabe ficou aflito no seu coração. Ele trouxe sobre si toda a aflição da sua alma, toda a aflição do estado, porque ele dizia: a minha condição diante de Deus deve trazer tristeza profunda ao meu coração. E nós podemos resumir essas atitudes num único termo: Acabe se arrependeu do seu pecado. Veja que Acabe, ele não busca a ajuda de outras pessoas, ele não acredita que as suas atitudes a partir de agora deveriam mudar, então eu vou mudar a minha atitude diante do Senhor. Ele não fez nada, ele não tinha nada a oferecer para Deus, ele simplesmente olha para o Senhor e diz assim: Senhor, o que eu tenho para oferecer diante do teu trono poderoso, majestoso e santo são mãos sujas de pecado, e ó Senhor, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. É claro que se nós olharmos pela perspectiva humana, nós poderíamos dizer: é muito fácil, não é? Depois de tudo aquilo que ele fez, agora demonstrar diante de o seu arrependimento, agora é tarde, meu amigo. Você já matou a família de Nabote, o homem de Deus.
Você já levou muitos a adorarem a deuses estranhos. Israel está completamente perdido por sua causa. As consequências estão aí. Jezabel está lá na sua casa, mandando e desmandando sobre tudo. Mas o Senhor Deus olhou para o coração daquele homem. O Senhor Deus colocou os olhos no arrependimento daquele homem. O Senhor Deus contemplou a maneira como aquele homem se comportou diante do Senhor. E aí então nós percebemos a palavra de graça e de misericórdia. Porque Deus, Ele está também convencendo Elias de que Acabe deveria ser perdoado pelo seu pecado. Porque vocês imaginam a indignação de Elias contra aquele homem, a maneira como Elias olhava para aquele rei que deveria proteger os profetas, deveria fazer com que os profetas fossem honrados diante da nação. Mas agora Elias olha para Acabe e quem sabe Elias no seu coração dizia: finalmente, Senhor, finalmente, o Senhor vai destruir essa praga do meio de Israel. Finalmente, este homem vai morrer. E eu imagino que no coração de Elias poderia ter quase o mesmo sentimento do profeta Jonas, quando olha para Nínive e diz assim: Nínive tem que ser destruída, Senhor, por causa do seu pecado. Mas a graça e a misericórdia do Senhor não seguem a nossa lógica. A graça e a misericórdia de Deus seguem a lógica do nosso Deus. E a palavra do Senhor nos fala que Deus, por causa daquela atitude, Acabe não restituiu nada, Acabe não fez ressuscitar ninguém dos que haviam sido mortos, Acabe não fez nada, ele apenas se arrependeu. Ele disse: Senhor, eu pequei diante de ti, estou triste, estou abatido, estou arrasado, Senhor, por isto. A palavra de Deus nos diz que o Senhor olha para aquele homem e se compadece daquela vida. E a palavra do Senhor nos diz que Deus perdoa completamente os pecados daquele homem. Tanto que no momento em que Deus perdoa os pecados daquele homem, Deus vai ao profeta e diz assim: você não viu como ele está arrependido? Portanto, nada do que foi dito como resultado da maldição da lei irá cair sobre ele. Vai cair sobre o filho dele, Acasias. Sim, porque Acasias, filho de Acabe e Jezabel, também era um homem ímpio, um homem sem escrúpulo, um homem que não se arrependeu. Estou falando de Acasias, filho de Acabe, um homem que não havia se encurvado diante do Senhor. Porque se Acasias, filho de Acabe, tivesse se encurvado diante do Senhor, ele iria experimentar aquilo que na lei do Senhor, que há pouco eu mencionei, nos diz. Porque quando o Senhor fala ali naquele mandamento que não devemos ter ídolos na nossa vida, não devemos prestar culto à imagem e tal, o Senhor Deus diz que, porque a minha ira pode visitar até a 4ª geração, mas o Senhor Deus diz: mas a minha misericórdia, a minha graça vai até 1000 gerações. Acasias, ele não herdou do pai a maldição. Acasias morreu, ele teve sobre si toda a maldição de Acabe, porque Acasias não se arrependeu diante do Senhor. Então Deus disse: é sobre o filho dele que vai cair. E aí nesse sentido, toda a geração será varrida, porque Acasias não se arrependeu, mas Deus retirou de sobre aquele homem toda a condenação do pecado. E eu não tenho nenhuma dúvida de que neste momento Acabe se converte ao Senhor. Irmãos, se Acabe se converteu ao Senhor, nós precisamos também compreender que a graça que alcança aquele homem é a graça de Cristo. É a graça do Senhor Jesus. Porque o Velho Testamento, todos os servos do Senhor, toda a igreja do Senhor no Velho Testamento, foi alcançado pela graça de Deus em Cristo que viria no futuro. Por isso nós percebemos aqui
a tipologia de Cristo, o Cristo que foi diretamente ao coração daquele homem. Percebam que Acabe, ele sequer tem forças para levar um animal para ser sacrificado por seus pecados. Acabe sequer tem forças para ir a um culto e pedir para que seus pecados sejam remidos. Não, naquele momento, na sua solidão, na sua individualidade, ele se arrepende diante do Senhor e ele é alcançado pela graça do Senhor, porque a graça do Senhor o alcançou em Cristo Jesus. Porque Cristo é o instrumento da graça de Deus. Cristo é o instrumento das misericórdias do nosso Deus. Irmãos, é impressionante porque algumas pessoas, elas têm a tendência de achar que Deus não é muito justo porque envia pessoas para o inferno. Mas sabe, irmãos, eu creio que pela nossa posição humana, a maneira como nós enxergamos tudo, nós é que poderíamos dizer, será que é justo isso? Um homem que fez o que fez e só porque ele se arrependeu, ele vai para o céu, ele se torna um filho de Deus. Mas isso ocorre, irmãos, porque nós não conhecemos a dimensão da graça de Deus. Mas precisamos conhecê-la. E a graça de Deus é sim capaz de retirar toda aquela ira, aquele cálice de fogo sobre aquela família. O Senhor Deus é capaz sim de aplacar, de um instante para o outro, retirar completamente a sua ira e conceder o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para esta narrativa de Acabe, devemos olhar para o nosso próprio coração e pensar de que maneira nós estamos olhando para Deus na nossa vida. Irmãos, não há pecado ou culpa na nossa vida que Deus não possa perdoar. Eu não sei se no nosso meio existem pessoas como Acabe, que reconhecem o seu pecado, que reconhecem a sua falta, e dizem no seu coração, mas Deus não vai ter mais paciência comigo, Deus não vai mais me perdoar, é impossível, porque são tantos pecados e pecados repetidos na minha vida. Mas meus irmãos, nós precisamos compreender que sim, a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos perdoam destes pecados. E esse perdão acontece em Cristo Jesus. Não há nada, meu irmão, que você tenha feito que Deus não possa perdoar e não possa limpar. Na aplicação daquilo que João fala na sua primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Nos purificar de toda a imundícia. A graça de Deus é capaz de cobrir-nos e purificar-nos e fazer com que estejamos tranquilos na presença de Deus. Eu imagino Acabe, que vivenciou aquele momento de profundo temor no seu coração, e num dado momento ele entra na dimensão da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, e agora ele não precisa mais temer, porque o Senhor Deus está olhando para ele sorrindo. O Senhor Deus está afagando a sua cabeça como um filho amado. O Senhor Deus está abraçando e protegendo como um filho querido. Imaginem, de um momento para o outro, a família de Nabote estava morta, tudo que ele havia feito estava ali, os resultados estavam visíveis, Jezabel continuava mandando em tudo, mas agora ele tem um momento com o Senhor, e ele tem a graça de Deus que faz com que o Senhor olhe para ele e sorria dizendo, seja bem-vindo, filho amado. Nesse sentido, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: será que há algo na vida de um crente que Deus não possa perdoar? Ou na vida de um ímpio que se arrepende diante do Senhor? Será que há algo que Deus não possa perdoar? A resposta é: claro que não. Deus perdoa todos os pecados, porque Ele é bom. A graça de Deus, ela é capaz de cobrir
multidões de pecados. E meu irmão, eu não sei como é que está o seu coração diante do Senhor. Eu não sei se você se sente alguém que não merece nada de Deus. Isso é verdade. Mas o Senhor Deus o ama. E o Senhor Deus deseja perdoá-lo. E o Senhor Deus deseja purificá-lo. É por isto que nós vamos entrar seguros na eternidade com o Senhor, porque Deus não nos conduz conforme o nosso pecado. O Senhor Deus nos conduz conforme a sua graça e a sua misericórdia. Você, sendo um crente no Senhor Jesus, deve perguntar: será que eu vou para o céu? A resposta é sim. Porque Deus o ama. E Deus constantemente tem coberto a sua vida com a sua graça. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita. Impressionante, porque essa cláusula de introdução do verso 28, então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita para trazer a graça de Deus, é a mesma cláusula que nós encontramos no verso 17, quando diz: então veio a palavra do Senhor a Elias o tesbita dizendo. Só que lá no verso 17, Deus estava sancionando toda a sua ira. Mas o Senhor Deus, no verso 28, usando a mesma introdução, a mesma autoridade, ou seja, na medida em que o Senhor Deus, lá no verso 17, estava encolerizado contra Acabe, no verso 28, Deus usa toda esta força para demonstrar o seu amor e o seu carinho para com aquele miserável. E o Senhor Deus ainda tenta explicar e confortar o coração do profeta quando diz: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias. Ele será perdoado. Irmãos, vocês não imaginam o que o nosso pecado faz diante do Senhor. Por isso devemos adorar ao nosso Deus constantemente e nos alegrar na presença dele, porque devemos dizer: Senhor, como Acabe, não merecemos o que temos, mas o Senhor é bom e nos conduz em segurança. Saia daqui nesta noite, meu irmão, contemplando a dimensão desta graça de Deus, que não acontece por nossa causa, mas acontece por amor do nome do nosso Deus. Não há nenhum pecado na sua vida que Deus não possa perdoar. Não há destruição nenhuma na sua vida que Deus não possa restaurar. Porque Deus é bom. E Ele é cheio de misericórdia. Convido o Vicente para vir aqui à frente e orar ao Senhor. E eu não sei como é que está a sua vida diante de Deus. Eu não sei se você tem vivenciado momentos de medo e de pavor diante do nosso Deus. Eu não sei se tem martelado na sua mente aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre a ira do Senhor. Eu quero dizer, meu irmão, que a graça e a misericórdia de Deus estão disponíveis para você. E você pode mudar esta realidade, transformando todo o furor de Deus em amor e graça e misericórdia. E Deus é fiel. E Ele fará isto na sua vida. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor, porque tudo que o Senhor faz é bom. E nós queremos, ó Pai, a cada dia, reconhecer quem somos. Tantas coisas que fazemos de errado, tantas coisas que fazemos, ó Pai, que não agrada ao Senhor.
mas que nós possamos lembrar, ó Pai, que o Senhor derrama as tuas bênçãos, a tua graça sobre a nossa vida. E que possamos sempre lembrar disso, não nos momentos difíceis e ruins, mas também nos momentos bons que passamos com o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Que nós possamos sair desta noite aqui, com a mente, o coração, refletindo sobre o que ouvimos nesta noite. E que possamos a cada dia estar lembrando dos teus mandamentos, cumprindo-os conforme a tua vontade, para que possamos alegrar ao Senhor. Porque o melhor que existe para o homem é alegrar e fazer a tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, pelas tuas misericórdias, pela tua graça sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, esta graça bendita que colocou Acabe no céu, esta graça bendita que me colocou no céu, esta graça bendita que colocou a todos os servos de Deus aqui nesta noite no céu, esta graça que livrou-nos da ira do Senhor, livrou-nos do fogo eterno e nos conduz com segurança para o seio do nosso Pai. E que o amor de Deus que é derramado sobre nós, seus filhos, amor este que nós não podemos nunca retribuir, mas apenas aceitar com alegria. E que a consolação do Espírito Santo que nos consola, lembrando-nos sempre de que agora somos alcançados por esta graça e podemos caminhar seguros através dela, estejam sobre a minha vida, na vida do meu irmão Vicente, na vida de todo o pequenino rebanho do Senhor que se reúne aqui esta noite, e na vida de todo o rebanho de Cristo nessa terra, povo alegre, povo que vive por causa da graça do Senhor, agora e para sempre. Amém.